Fique à vontade, querido. Em nome de Jesus. Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Quem tem aqui algum discípulo de Jesus nesse lugar? Levanta a mão para saber quem é discípulo de Jesus aqui. Glória a Deus. Já comecei bem a noite. Glória a Deus. Falando para discípulos é muito fácil. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui, né, nesse terceiro período dos 13 anos, né, da Igreja Batista da Graça como agência missionária do Reino de Deus nesse lugar. Não é verdade? Deus tem levantado um povo bonito, um povo lindo aqui para avançar o reino de Deus. Nós temos em nossas veias, né, eu falo como principalmente nós batistas temos a veia missionária, né, o DNA missionário e de fazer discípulos. Nossos antepassados nos deram esse DNA quando vieram para o Brasil e aqui abriram mão de suas vidas de conforto nos Estados Unidos principalmente e aqui plantaram igrejas do Senhor Jesus. Então, temos pessoas que se doaram. Eu conheci quando garoto alguns desses pastores que se doaram muito às casas simples aqui no Brasil, casarões naquela época, mas casas simples. Então, são pessoas que nós vimos quando criança, jovem, ali, adolescente, também via essas casas, assim ficávamos impactados, como é que alguém abandona tudo aquilo para vir aqui servir ao Senhor. Então, esse DNA missionário de fazer discípulos é um DNA nosso, para a glória de Deus. E sou o pastor Israel, já foi anunciado, da Igreja Batista Betel, na cidade de Santa Bárbara, 33 quilômetros de Feira de Santana. É uma igreja, como já falamos aqui, que é uma obra missionária. É uma igreja em beira de pista, na BR-116 Norte, não é? Entre Feira de Santana e Serrinha, tá certo? Então, ela é beira de pista, é uma igreja que não tem praticamente vizinhos nem do lado, nem do outro, nem na frente praticamente, nem atrás. Então, é uma igreja que fica numa região muito despovoada. Contudo, a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou e Deus nos deu a direção para avançarmos a igreja nas comunidades adentro daquela cidade, daquela zona rural. E chegamos, graças a Deus, a atingir 10 comunidades rurais hoje. E estamos avançando para o centro da cidade, já temos um pequeno grupo multiplicador, ali alcançando vidas para Jesus, amém? Então, é um trabalho que nós estamos feito através da direção do Senhor e nessa visão neotestamentária de princípios e valores da grande comissão e de fazer discípulos, que chamamos como batistas igreja multiplicadora, nada mais, nada menos, que é só pegar a visão de Jesus Cristo e aplicar na prática, de acordo com os contextos e realidades, e aí Deus começa a operar em nome de Jesus, amém? Então é simples assim, ao mesmo tempo é desafiador, né, pastor Daniel? É uma visão que exige muita intencionalidade. Então é o tema, né, dessa conferência aniversária, é intencionalidade. Que intenção eu tenho de servir ao Senhor? Qual é a intenção de eu estar aqui hoje, nesse momento? Qual é a minha intenção? Que intenção eu vim para cá, para a graça? Veja que a palavra intencionalidade é uma palavra que, inclusive, está muito usada ultimamente, né? No meio de palestras e tal. Qual a intenção que eu tenho de estar aqui hoje? É adorar a Deus? É ouvir a palavra de Deus? Então, eu tenho que estar fazendo esse autoexame, como o apóstolo Paulo diz, por que eu estou aqui? Naquele caso, foi a ceia do Senhor. Por que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que avaliar como está, né, todos os dias nas nossas vidas e, no caso aqui específico da grande comissão, tomar uma direção. Eu vou fazer discípulos, eu tenho intenção de fazer o que Jesus quer e de fazer discípulos. Amém? Glória a Deus. Eu creio que, se eu fizer essa pergunta, todo mundo vai levantar a mão. Quem é que não quer ganhar um parente para Jesus aqui? Uma família, um pai, uma mãe, um irmão, um familiar. Alguém aqui não deseja ganhar um familiar para Jesus? Todos querem. Quem quer ganhar? Vamos levantar a mão, vamos lá. Diz, quem quer ganhar um familiar para Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Quem quer um amigo, né? Glória a Deus. Nós queremos isso. Olha, querer, muito bem. Nós queremos, nós desejamos. Mas precisamos de intencionalidade para ir até eles. É diferente, amém? Quem entendeu? Eu querer, eu desejar, eu desejo, mas eu tenho que ter a intenção de
como eu vou chegar a Ele? Como eu vou testemunhar do amor de Deus para Ele? Como eu vou me aproximar deles? Essa é a pergunta que precisa da resposta, e a resposta nós vamos estar falando de um ponto específico hoje à noite. E esse aqui é o divisor de águas. Sem esse, nada se pode fazer. O restante depende todo desse princípio de hoje à noite. Tá? E eu quero pegar, você já parou para pensar na intencionalidade de você orar por um seu parente? Já pensou o impacto que vai causar na vida dele, na sua vida? De você ver Deus agir na sua casa? Se você crê no poder da oração, que o poder vem de Deus, mas se você é instrumento de Deus na oração, você vai ver que Deus vai operar coisas tremendas se você e eu formos intencionais. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo 2, 1 a 4, um texto, 4 versículos, 1 Timóteo. Aqui o apóstolo Paulo, Primeira Timóteo, dois, 1 a 4. Vamos falar sobre a intencionalidade em fazer discípulos pela oração nessa noite. Pela oração. Diz assim a palavra de Deus: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante a Deus. Fale comigo, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Muito bem. Que deseja que todos os homens sejam salvos. Olha só. E cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Aqui temos nessa passagem, em 1 Timóteo 2, o apóstolo Paulo destacando a fundamental importância da intercessão. A intercessão, mas também traz um panorama, na verdade, de Deus e dos papéis, dentro da igreja cristã. Mas hoje nós vamos destacar aqui a importância, a fundamental importância da oração. Muitas igrejas, até sem uma vida dedicada à oração, elas crescem, numericamente falando, mas elas crescem com peso. Elas crescem com muitos conflitos. Elas crescem com muitos problemas, quando crescem. Mas quando nós plantamos em nosso coração o desejo e a intencionalidade de orar, este crescimento vai vir abençoado plenamente por Deus. Eu já participei de igrejas assim, indo, conhecendo, ministrando nessas igrejas que eram cheias de pessoas angustiadas e tristes ali, porque esta igreja não tinha uma direção na intencionalidade de orar. Elas vinham, recebiam, mas não tinham exercício da oração nas suas vidas. São sinceros cristãos, mas não tinha a intencionalidade de buscar a Deus. Uma oração intercessória, uma oração aguerrida, uma oração ousada, uma oração cheia da intencionalidade de buscar a presença de Deus. Sabe aquela oração que você clama, que você chora, que você busca, Senhor, vem até mim? Nós precisamos resgatar este princípio de oração, que você clama tanto, que as suas lágrimas descem, que o seu coração arde, que você quer ver o incendiado pelo poder do Senhor. John Wesley dizia que eu deixo-me incendiar-me
pela palavra de Deus, para que outras pessoas que, quando eu pregar, sejam incendiadas através de mim. Mas ele fazia isso orando 2 horas por dia, no caso de John Wesley, né? Todos os dias. Mas aqui estamos querendo mostrar a importância fundamental de uma igreja que quer ser multiplicadora, tem como primeiro princípio a intencionalidade na oração. A oração é um ato poderoso que transforma vidas e molda destino. Já sabemos disso. Quem já orou aqui e já viu Deus agir poderosamente? Quem que não tem experiência de oração aqui nesse lugar? Mas escute, isso aí não é... Deus quer fazer muito mais do que isso. É uma pontinha. A oração, ela é o mover de Deus no meio da igreja, baseado na palavra de Deus. Não é oração aleatória, não é oração sem direção, não é oração sem princípio, é uma oração baseada como Deus quer que eu ore. Por quem Deus quer que eu ore. E de que forma Deus quer que eu ore. Isso é muito importante. Quando oramos com propósito, alinhamos nossos desejos com a vontade de Deus, permitindo que Ele guie nossos passos e podemos ser instrumento dEle em nossos relacionamentos intencionais e fazer discípulos de Jesus. Queridos, eu digo que a oração, ela é a base. Nós, quando começamos na Betel há 12 anos atrás, ela é uma igreja, tínhamos as cadeiras, né? Logo no início tínhamos 6, 8 pessoas, e nós botamos 100 cadeiras. Falei, vamos orar. E Deus vai mandar pessoas para esse lugar. O Senhor se levantou esse lugar, é para a obra dele, vamos clamar ao Senhor. E eu e mais o nosso amado Zenilton, ministro de oração da igreja hoje, começamos a orar, Senhor, derrama tua graça, queremos almas nesse lugar, queremos vidas nesse lugar. Me lembrei de John Knox, o grande reformador da Escócia. Dá-me almas, Senhor, dá-me almas, Senhor. E eu falava, Deus, faz essa igreja multiplicar de discípulos de Jesus. Nós queremos que essa igreja cresça. Minha esposa estava nesse período realmente comigo lá, a gente orava, a igreja tinha as casas tudo vazias. A gente começava a orar, né, à noite, sabe? E aí a gente começava a orar. Meu querido, Deus começou a acrescentar. Deus começou a acrescentar. E chegou 10, chegou 20, chegou 30, chegou 40, chegou 50, chegou 60, chegou 70, chegou 80, chegou 90, chegou 100, chegou 110. E Deus está operando até hoje. Glória a Deus. Amém. Você entendeu o poder da oração? Mas eu tinha intencionalidade, pastor Daniel. Eu falei, vamos orar. Deus vai agir nesse lugar. Quem está com... Vamos lá. E aí, o grupo foi aumentando. Era 1, era 3. Agora tem 5, agora é 10. Então, 15. Vamos lá. Vamos orar. Deus vai agir. Porque, queridos, o poder da oração é impressionante. Uma oração sincera, uma oração quebrantada, uma oração com propósito, uma oração que agrada a Deus, uma oração que é para a glória dEle. Senhor, o que estamos pedindo aqui não é para nós, é para glorificar o Teu nome. É muito importante isso. E nesse texto, o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina? Ore intencionalmente pelas pessoas por ser a vontade de Deus. É a vontade de Deus nós orarmos sim ou não? Sim. Ele está dizendo aqui, Paulo inicia com uma instrução clara e abrangente sobre a oração, no verso 1, olha o que ele diz, antes de tudo recomendo que se façam súplicas, não é uma, súplica é clamar, súplica tem um ar mais de quebrantamento, eu estou suplicando, eu estou angustiado, eu suplico ao Senhor, é o mesmo que rogar. É a oração mais incisiva, é a oração mais específica, é a oração mais angustiada para ver a ação e o mover do Espírito Santo. Eu não preciso ter vontade, preciso ter entendimento. A vontade da natureza carnal não é de orar. Eu não estou dando a mínima mesma vontade de orar. Eu estou dando entendimento que eu preciso orar. O Senhor me enche para que eu possa derramar as lágrimas diante do Senhor. Súplicas, orações, intercessões e ações, agradecendo a Deus por tudo que vai acontecer. Agradecendo a Deus, ações de graças por tudo, em nome de Jesus. A ênfase na oração como propriedade, ou melhor, como prioridade, demonstra sua importância fundamental na vida cristã. Aqui Paulo nos ensina que orar pelos governantes e autoridades, intencionalmente, não é apenas uma opção, mas um estilo de vida que temos que ter. E aqui a oração específica em um grupo de pessoas. Orem pelos reis,
orem pelos governantes. Ore. Então ele está dizendo, não, vocês têm que orar pelos seus governantes aqui na cidade, pelo prefeito de Jequié. É uma oração específica. Ele está mostrando que está especificando um grupo, nesse caso aqui específico de pessoas, que pode ser, que nós devemos orar intencionalmente. É uma prática que a Bíblia diz que é boa e agradável a Deus. Agora pergunta, quem é que não quer agradar a Deus? E ver a mão dele abençoando cada vez mais. Isso é bom, o verso 3, e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, orar pelas pessoas, especialmente uma oração específica, é agradável a Deus. Ele se agrada disso. Ele espera isso de mim e você como discípulos dele. É o desejo dele. Ele olha para ele olha para as pessoas perdidas como ovelha sem pastor, e ele diz, olha, orem, roguem para que o Pai envie ceifeiros. Olha, ele está dizendo, vocês têm que pedir ao Pai para que desça do céu poder sobre a terra. A palavra de Deus, pastor, eu amo a palavra, eu gosto de ler a palavra. Sim, vamos ler a palavra, mas a palavra vai te direcionar a orar. Eu só gosto de ler, mas não gosto de orar, né? Mas a palavra vai te instruir a orar. A palavra de Deus é um livro de relacionamento com Deus. A palavra de Deus não é uma palavra filosófica. E nem necessariamente uma palavra teológica. É a palavra de uma relação do homem, é a revelação de Deus para quem? Para nós. A revelação, eu falo algo para você me ouvir, para você viver o que eu estou te falando. É revelação. Quando eu tenho uma revelação para contar, é algo que Deus quer falar comigo. A Bíblia é a revelação geral, é a revelação que nos mostra um relacionamento de intimidade com Deus. Você vê na história dos patriarcas, dos reis usados por Deus, você vê na história dos profetas, você vê na história dos apóstolos, você vê Deus conversando, Deus falou comigo, e sabe, esse relacionamento, e hoje Deus nos derramou essa palavra maravilhosa, que vai nos dar direção sempre para quem orar, para onde eu vou, quem devorar em nome dele. A nossa oração intencional e específica por nossos familiares e amigos é boa e agradável a Deus. Uma prática constante na minha e na sua vida, para que eles sejam discípulos de Jesus. Eu e minha esposa Tamires, estávamos ali organizando uma igreja na Matinha, lá em Feira de Santana, num distrito, um povoado, pastor Daniel, e lá, a tia dela foi a última que nós fomos abordar, a Mary, e ela é espírita. Cheguei lá, orei antes, pedi Deus me dê direção, e nós fomos abordar a tia dela, ela ouviu, que eu tinha um plano de salvação, que eu falei para ela, do amor de Deus pela vida dela, tudo aquilo que nós já sabemos fazer. E ela falou assim para mim, eu já tenho minha religião, não preciso da sua religião. Em outras palavras, ela me dispensou. Né? Essa é bem no rosto assim, né? E aí eu falei, tá certo, eu estou aqui, muito gentilmente, né? Estou aqui para, quando precisar, estou à sua disposição. A gente termina sempre com uma palavra, um não que você recebe, devolva com um sim. Eu estou à sua disposição. O que você precisar, pode contar comigo. Não foi, minha esposa? E aí a gente ia dali e fomos para casa. Eu comecei a orar por Meire. Senhor, essa alma vai ser do Senhor. Começamos a orar por ela. E orei. E passou uma semana e Meire não entrava em contato. Falei, alguma coisa tem que acontecer. E o Senhor vai agir. Eu sei que o Senhor não me levou até ele à toa. Estou aprendendo a ter humilde, até mal orar mais. E comecei 1 a 2 semanas. Na terceira semana, Meire liga para ela e fala assim, peça aqui, ele me chama de missionário, peça para um missionário vir aqui em minha casa. Isso na terceira semana após o primeiro encontro. Quando chega lá, Meire fala assim, eu te amei aqui, porque tudo aquilo que foi dito para mim me incomodou tanto, me angustiou tanto. Eu quero entregar minha vida para Jesus.
Irmão, não tem alegria melhor para alguém que ganha almas para Jesus. Não tem comparação. É incalculável, né, pastor? Né, pastor Sandro? Né, meus irmãos? Né, meus missionários lindos ali? Não tem como ser coisa melhor. Gente, meu coração se alegrou, o coração de Tã se alegrou. A gente viu, e essa mulher, uma mulher de Deus, uma intercessora, ela se tornou uma mulher abençoadora na comunidade. Essa mulher se entregou ao Senhor, os filhos dela foram levados para conhecer a palavra de Deus, e algum tempo atrás um dos filhos se envolveu no mundo das drogas. O que ela fez? Eu tive oração intencional por ela, para levar ela à crise. Agora ela estava com a oração intencional, regularmente, diariamente, de ver um dos filhos dela voltando a estar na casa do Senhor. E ela começou a orar. Falou, pastor, estou orando. Eu acredito no poder da oração. Como Deus usou a oração para me alcançar meu coração, esta oração vai alcançar meu filho. Ela orou durante 2, mais ou menos, anos e meio, até que o filho dela volta para Jesus. Os 2 irmãos hoje estão servindo verdadeiramente ao Senhor. Casados, abençoados, instrumentistas de uma igreja. Meu Deus do céu, como o poder da oração transforma vidas, queridos. Quem é mãe aqui nesse lugar? Você tem um filho, ainda não está com Jesus, vai, ore, mãe. Bota os seus joelhos regularmente, segura as pontas, ele vai ser de Jesus, ele vai ser, pela graça e misericórdia, Senhor, eu quero. Deus é soberano, nós sabemos, mas a gente ora, porque o Senhor disse que é para orar, e eu vou clamar, ele vai agir, e o Senhor vai operar nesse lugar, e Deus opera. Eu creio nisso, nós vemos isso no Senhor. Oração intencional é a vontade de Deus. Essa que Ele quer que você e eu oremos como discípulos de Jesus, intencionalmente, e melhor ainda, especificamente, por pessoas que você interceda como Deus quer, porque a oração do justo pode muito em seus, se você é uma pessoa que você crê que é justo diante de Deus, pode orar, que você vai ver os efeitos. Você confia nessa palavra, sim ou não? Eu confio nela. Se eu colocar o dinheiro no chão com a humildade que Deus quer que nós ganhamos, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos ver os efeitos das nossas orações. E já está acontecendo nesse lugar os efeitos das orações. E vai acontecer muito mais aqui nesse lugar, porque Deus vai encher esse lugar de discípulos deles. Ele não construiu esse lugar à toa. É que é para ser cheio de pessoas. Não é paredes, não é bancos. Os bancos ajudam, abençoam, mas é pessoas. Deus ama pessoas. A palavra de Deus diz que Ele veio salvar o que se havia perdido. A missão de Cristo, eu vi um grupo maravilhoso, lindo, é resgatar almas nesse lugar. Nossa missão é saquear o inferno e povoar o céu, como diz. É verdade, nós estamos aqui com um objetivo muito claro, muito específico e muito intencional. É fazer discípulos de Jesus. A comunhão vai cooperar, os louvores vão cooperar, mas toda a grande obra do Senhor é fazer discípulos de Jesus. Ele veio salvar o que se havia perdido. Portanto, o mais importante no conjunto da obra é ver você sendo um discípulo de Jesus, sendo discipulador e fazendo discípulos para Ele. Essa é a missão do Senhor. Essa é a principal missão do Senhor. Porque eu disse ontem à noite, qual é o único momento que a Bíblia cita que os céus se alegram? Quando pecador se arrepende. Escute como é forte. Não tem nenhuma outra passagem na palavra de Deus, dos mais de 35 mil versículos, dizendo que o céu se alegra, a não ser quando o pecador se arrepende. Quando alguém se quebranta, o céu se abre. De cinzento naquela vida se torna um céu agora aberto para a glória de Deus. Não tem coisa mais importante. Esta é a missão. Este é o propósito de Deus nas nossas vidas. Se você quer na palavra, posso ouvir uma confirmação com um amém nesse momento? Está todo mundo até amém? Vocês creem nisso? Glória a Deus. Muito bem. Mas nós devemos orar também intencionalmente, e devemos continuar orando intencionalmente, para que pessoas sejam salvas pelo poder do Evangelho. A salvação, muitas vezes as pessoas vêm à frente, elas se convertem, mas ela não entendeu o que é salvação ainda. Por isso que o discipulado é fundamental, ensinar a pessoa os primeiros passos. Muitas vezes pelo motivo errado.
Muitas conversões que não são genuínas ainda, não, porque elas não compreenderam bem o que é a salvação em Cristo Jesus. Elas vêm pelos motivos diversos. Mas não importa se ela veio por um motivo errado, talvez emocionalmente ela está precisando de uma palavra, ela está precisando de uma solução para aquele momento da vida dela. Então elas vêm à frente emocionalmente, já aconteceu o caso lá, e depois a gente vai procurar a pessoa, ela, não, eu só queria orar porque eu estava passando um momento difícil na minha vida. Eu pensei que era só para orar por mim. Então nós temos que ter uma clareza de saber, clareza cada vez mais do que significa ser a salvação em Cristo Jesus para as pessoas. E devemos orar para que Deus possa cada vez mais dar discernimento àqueles que vêm até nós, a nossos amigos, alvos de oração, para que possamos orar, Senhor, que eles compreendam a salvação em Cristo Jesus. Que aqui não é um local para a gente resolver problemas simplesmente emocionais. Aqui vem para ter cura espiritual, restauração plena em Cristo Jesus. A salvação tem que ser genuína, aquela que eu entendo, eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu preciso desesperadamente, eu já nasci condenado ao inferno, eu preciso voltar eu preciso me encontrar com o meu Salvador, com o meu Senhor. Esse evangelho genuíno é isso que transforma, é isso que forma o caráter, é isso que nós vemos Deus, como Deus age poderosamente. Lá nós falamos, aqui você veio porque você é graça de Deus, chegou aqui, está transbordando na sua vida, você é um pecador perdido, mas agora você foi encontrado pelo Senhor. Você nasceu ofendendo a Deus. Nós temos que ter uma oração intencional para que essas pessoas elas fiquem no Evangelho pelo motivo certo que a palavra de Deus nos apresenta. A oração intercessora reflete o coração de Deus por elas, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos, Ele ama tanto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu isso. Eu quero que todos tenham conhecimento da verdade. Eu amo o que é a minha criação, mas elas precisam ter um encontro com meu filho Jesus. Pastor Daniel, muitos lugares já perderam a essência do Evangelho. Não fala mais sobre ofender a Deus, sobre a santidade de Deus. No temor de Deus, vem quando a gente tem essa consciência que nós estamos desesperados, perdidos, e fomos alcançados pela graça, pelo amor de Deus. Estamos condenados ao inferno, e estamos indo para o céu, para a glória de Deus, aleluia. Isso é o Evangelho, isso que transforma vidas, que traz paz, que traz alegria, que nos tira de uma vida angustiada, sem perspectiva. Glória a Deus, por isso temos que orar por isso, que todos sejam salvos pelo glorioso Evangelho de Jesus Cristo. O desejo de Deus é que oremos para que as pessoas sejam salvas, sim, está claro isso, Ele está dizendo aqui na sua palavra. O arrependimento e fé produz em nós obediência e nos angustia em ter compaixão pelas almas e clamar pelos perdidos. Precisamos orar para que ele se converta. Senhor, traz arrependimento no coração dele. Arrependimento é eu estar indo para um lugar, no grego, e você volta. Arrependimento é dar meia volta. Eu estou indo perdido. Eu pergunto a algumas pessoas, eu falo, você está indo para onde? A crise existencial qual é? Eu não sei de onde vim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, e eu não sei para onde vou. Mas Jesus pode dar a solução. Eu vou lhe mostrar para onde porque você nasceu, eu vou te mostrar porque o que você está fazendo aqui, e eu vou te mostrar para onde você vai. Amém? Que pode dar um glória a Deus, não? Jesus resolve qualquer crise existencial. Quem sabe de onde veio? Levanta a mão. Eita, ninguém sabe de onde eu vim. O que eu estou fazendo aqui? Quem sabe o que está fazendo aqui nessa terra? De uma glória. Quem sabe? Levanta a mão para saber. Quem sabe mesmo? E quem sabe para onde vai? Amém, amém. Gente, essa certeza da salvação é importante, pastor Daniel, não é verdade? Gente, a convicção de que você é salvo
em Cristo. Não porque você merece, não porque eu mereço, mas pela graça de Deus. Ele falou para você, você não tinha... Vem cá, eu quero derramar graça sobre a sua vida. Que coisa maravilhosa. Como é bom não depender de nós. Se depender, mas é um peso. Toda pessoa já fica que a força do braço te pesa. Você viu que pessoas que conquistam com a força do braço, ela conquista muitas coisas materiais. Mas você viu como é o emocional dela, o espiritual dela, como ela fica? Ela fica sem paz. Porque tudo que é conquistado pela força do braço, não estou falando de habilidades e talentos que Deus deu, mas estou falando pela força do homem. Eu conquisto, eu sou sozinho, eu faço tudo. Traz tristeza. Traz peso, não tem alegria, não tem paz. Tudo, a graça de Deus nos pesa. Diz que a Bíblia diz que o jugo de Cristo é o quê? É suave. Por que eu estou pesado? Por que eu estou pesado? Se o jugo do Senhor é suave e leve. Então eu estou, nesse momento, não tendo até consciência, eu estou usando a força do braço. É por isso que meu jugo está pesado. Mas Deus sempre vai ter uma direção para você, de você orar. Senhor, eu quero que este peso saia da minha vida agora. E eu entrego aos pés da cruz, intencionalmente, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu creio disso. Toda vez que a gente sentir esse momento, que a gente inconsciente, começar a tomar rédeas da vida, a gente, volta para o Senhor essa rédea. Essa rédea não é mais minha, não. Quem carrega é o Senhor. Queridos, viver alinhado com Deus intencionalmente, buscando o Senhor, intencionalmente buscando salvar vidas. O plano redentor do Pai é a vontade do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho um exemplo lá na Betel, de uma jovem Tainara. Tainara, ela há 3 anos de convertida. Ela teve uma conversão linda na Betel. Ela foi discipulada pela tia, que foi discipulada, nossa amada Andréa, uma das líderes de pequeno grupo. E ela, discipulada na Betel, durante 8 meses. A gente brinca que é uma gestação de um filho, né? Entre 7 e 9 meses. É discipulado pessoal, é personalizado. Pode até 2 pessoas, pode. Não é? E ela foi discipulada com a tia. A tia fez o primeiro estudo, que tem 4 lições, quem é Jesus, ela não entregou a vida. A tia fez o segundo estudo, com 8 lições, as boas novas do Evangelho, ela não entregou a vida para Jesus. No terceiro estudo, o que Jesus diz que você faça, ela entregou a vida para Jesus. E ela teve uma conversão genuína, a gente percebeu isso no momento que vimos ela, foi lá se apresentar na igreja, ela se converteu no relacionamento discipulador. Ela entregou a vida nesse discipulado e foi se apresentar à igreja, dizendo que estava entregando a Jesus. E lá nós perguntamos: você se arrepende dos seus pecados, você confessa com o seu Salvador e Senhor, faz uma profissão de fé mesmo, antes do batismo. E aí, ela entregou. E aí ela começou a orar pela mãe, a mãe dela, que ela ama, né, nossos familiares. Ela começou a orar pela mãe. Ela me falou agora da alegria dela. E no batismo agora que houve, no mês de março, a mãe estava lá no batismo, e um dos membros, uma das participantes do PGM também se converteu, estava lá no batismo. E a mãe dela, a Cida, ela vai nos PGMs, ela ia nos cultos, até de vez em quando no culto, no templo, mas nunca entregou a sua vida a Jesus. E nesse dia do culto do batismo, lá temos um culto de batismo, e todas as famílias vêm para ver os familiares, fazer aquela festa, eles convidam, faz aquele negócio maravilhoso. Termina o batismo, nós começamos a pregar sobre o novo nascimento, pastor Santana, e de repente, quando nós estamos pregando, quem deseja um novo nascimento, como aconteceu hoje, a mãe dessa moça deu um grito tão alto, eu quero! Eu falei, meu Deus do céu, eu tomei um susto, que eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Ela levantou a mãe, já veio correndo. Irmãos, sabe o que aconteceu em seguida? A tia veio, 3 mulheres se converteram a Jesus nesse mesmo dia. Ela, a irmã dela, e uma terceira irmã dela também. Elas vejam, elas iam ouvir a palavra no pequeno grupo, mas não iam no templo. No PGM ela ia, na casa dela, pertinho da comunidade, não é? Ela ia lá nos pequenos grupos, elas estavam lá, mas a palavra começou a entrar, enraizar. A sua casa pode ser um lugar
que Deus vai levar muitas vidas para Jesus. Você vai ser o porta-voz do Senhor na sua casa, na sua comunidade. A sua família vai ser diferenciada por isso, porque você vai abrir as portas para entrar no Evangelho. Quando você abre a porta para um pequeno grupo entrar, você está dizendo: eu quero que Cristo entre aqui, eu quero que Cristo more nesse lugar, salvando almas. A minha história vai ser escrita desse jeito. Todos vão me lembrar de mim como um ganhador de almas na minha casa, é um celeiro do Senhor. E aí a filha ficou alegre, porque orou intencionalmente, pastor Daniel, durante esse período todo, para a glória de Deus, pela família dela, pela mãe dela, tem um pai dela agora que ela quer para Jesus, glória a Deus, amém? Meus irmãos, faço para você um desafio a cada discípulo dessa igreja de Jesus: ore intencionalmente pelo familiar seu, coloque seu alvo de oração. Nós temos lá um marca-página, que botamos assim os 5 alvos, e a gente bota o nome deles ali. Vocês vão continuar orando pelas pessoas. Um marca-página, né? Coloque aí um nome, coloque na sua Bíblia. Essas pessoas vão vir para Jesus. Eu vou lançar um desafio diante do Senhor. Senhor, salva essas almas. Começa a escrever, começa a dizer, declara: Deus, abre portas em nome de Jesus. E Deus vai começar a abrir, é uma coisa maravilhosa. E Deus vai agir poderosamente. Você verá o fruto da sua oração, queridos. Deus não apenas vai gerar na vida de quem você ora, mas vai agir na tua vida. Quando você começa a orar por alguém, as portas começam a abrir para você. Olha, eu vou te falar uma coisa: as pessoas que começaram a orar por almas na igreja, eu vou te falar, por incrível que pareça, eu achei uma coisa assim, até incrível isso, é as pessoas que Deus mais abriu as portas. Portas de trabalho, é uma coisa, porque você está cuidando do reino de Deus, as demais coisas. Quando você se importa com alguém, Deus faz muito mais ainda por você. Porque você está cumprindo a grande comissão. Você está se doando para a missão. A grande comissão é fazer discípulos de Jesus. Ele veio para salvar o perdido. Quando mais eu me dou, nós demos a Deus a graça de Deus agindo sobre as nossas vidas, queridos. E por isso que nós queremos enfatizar o que o apóstolo Paulo teve em uma oração tão quebrantada pelos seus compatriotas, que disse assim: irmãos, em Romanos 10:1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Ele clamava, eu procreio provavelmente que ele tinha algumas pessoas que ele colocava na sua lista de oração, o apóstolo Paulo, não é? O desejo de ver almas convertidas. Ele teve um texto que ele vai dizer assim, olha só que coisa poderosa que eu vou dizer. Ele diz assim: eu até abriria a mão da minha vida, a minha vida com Jesus, da minha salvação, se for isso, se fosse necessário, para que os meus compatriotas entregassem suas vidas a Ele. Que forte, não é verdade? Queridos, você foi chamado por Deus a interceder intencionalmente pela sua família, pelos seus amigos, e eu creio que Deus vai agir poderosamente na sua vida, na sua casa, na sua família. Você vai botar de hoje em diante alguém. E quando o pastor Daniel tiver um conta, pastor, eu quero saber quem orou e Deus abriu o coração de algum familiar, de algum amigo, que testemunho maravilhoso, que quero saber dessas notícias boas, as boas notícias que virão aqui da graça, amém? Nós queremos saber para compartilhar lá, para animar também o nosso povo lá, um abençoando o outro. Amém? O Evangelho é ver vidas transformadas, vidas libertas, vidas curadas, vidas restauradas pelo amor e poder do Evangelho. E para que todos possam, todos juntos, unidos, viver para Cristo eternamente. Um dia, Ele vai voltar, vem buscar a sua igreja, eu e você. Vamos apresentar ao Senhor os nossos frutos para Ele. Vidas, vidas. Vidas, vidas. Que a graça de Deus sempre esteja sobre a Igreja Batista da Graça. Igreja intencional em fazer discípulos até a volta de Jesus. Amém? Que assim encerro em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade.